Recentes pesquisas feitas nos Estados Unidos dão conta de que o número de adultos que fazem consumo exacerbado e exagerado de bebidas alcoólicas e também de substâncias ilícitas é assustadoramente alto e tem crescido com consistência. De acordo com informações relacionadas ao ano passado, 30% dos adultos entre 35 e 50 anos de idade relatam ter bebido de forma inconsequente, digamos assim, de forma exagerada, ter enchido a cara pelo menos uma vez no ano passado durante 2022, fizeram um consumo excessivo de bebida alcoólica durante o ano em questão, o ano passado, ao mesmo passo em que mais ou menos 30% também dos entrevistados afirmou ter fumado maconha pelo menos uma vez no ano passado. Olha só que coisa. Esses números são muito maiores do que aqueles que foram averiguados em pesquisa semelhante realizada em 2012, ou seja, 10 anos antes. Estamos falando aí de praticamente um crescimento de 100% no número de pessoas que alegaram ter feito essas práticas aí, consumo excessivo de bebidas alcoólicas e ter feito uso aí de maconha durante o ano em questão. Estamos falando aí de um número quase 2 vezes maior do que nas pesquisas anteriormente feitas, um crescimento substancial, volto a dizer, num período de tempo de 10 anos. Que coisa, né? Lá naquele ano de 2012, a situação era muito menos drástica do que ela é atualmente. Ao que parece, o ano de 2012, que muitos acreditaram que seria o fim do mundo, não foi o fim, né? Foi o começo do fim. E bem, a posição libertária sobre essa questão é muito simples. Nenhuma dessas duas práticas deve ser proibida. Isso é uma escolha pessoal, é uma opção de vida individual, cada um toma as suas escolhas. Cada um escolhe, determina, tem aí por conta própria o que vai fazer com o seu corpo, quais substâncias vai ingerir, o que vai injetar no seu corpo, com que frequência, em que quantidade. É uma decisão puramente pessoal, cabe apenas ao indivíduo. Então não se trata aqui definitivamente de um problema libertário, não é essa a questão, não é o ponto deste vídeo, não é um ponto ético, mas sim tem uma questão moral envolvida aí. A moral, como você sabe, como eu já expliquei neste canal em outras oportunidades, é uma questão individual, cada um tem a sua moral, cada um tem o seu senso moral a ser praticado, defendido e até propagado, né? E eu tenho a minha moral, que é uma moral conservadora. Se você me conhece aqui há algum tempo, você sabe disso. Então vou fazer uma análise com base nesse ponto aí, ver essa questão do aumento de jovens, adultos, no caso aqui adultos, né, consumindo substâncias com cada vez mais frequência e em maior quantidade, e quais os impactos disso para a nossa sociedade, a sociedade ocidental. E bem, você já leu o livro Admirável Mundo Novo? Se você ainda não leu, recomendo bastante a leitura. Foi escrito pelo Aldous Huxley, é uma daquelas distopias famosíssimas, clássicas, que todo mundo tem que ler pelo menos uma vez na vida. É uma das minhas distopias favoritas, diga-se de passagem. E esse livro guarda muita semelhança com a nossa realidade atual. Parece que o autor estava enxergando a nossa realidade, a nossa sociedade de hoje, quando ele compôs a sua obra lá no passado. Estamos falando de um livro aí com uns 80 anos de idade, mais ou menos. Não me recordo a data de publicação, mas é mais ou menos isso aí. E naquela sociedade, vai um breve spoiler, mas não vai estragar a sua experiência com o livro. Isso está nas primeiras páginas. Se você já leu, você sabe disso que eu vou falar. O livro retrata uma sociedade em que as pessoas, em primeiro lugar, têm o seu controle de natalidade totalmente feito pelo Estado. O Estado determina as pessoas que vão nascer. Tudo é feito por meio de inseminação artificial e tudo mais. As pessoas também são incentivadas a serem promíscuas por conta do Estado, né? O Estado faz esse incentivo. E aqueles que não são tão promíscuos quanto se esperaria são vistos com maus olhos, como se fossem pessoas assim ruins. Então aí você já percebe 2 pontos, né? A questão do controle de natalidade e a baixa taxa de fertilidade no Ocidente de forma geral, e também o alto grau de promiscuidade que as pessoas têm hoje. Se décadas atrás o normal eram as pessoas se casarem virgens, né? Uma pessoa que não fosse virgem era vista com maus olhos, hoje é o contrário. Uma pessoa quer se livrar da virgindade o quanto antes, é um fardo pesado a ser carregado. Então guarda sim semelhanças com o Admirável Mundo Novo, mas especialmente para este vídeo aqui, tem a questão de que lá naquele mundo distópico, as pessoas estão todas viciadas em uma droga que causa aí prazer, euforia, felicidade, tranquilidade, né, que dopa o cérebro, chamada de soma. Essa é uma droga que todos fazem uso, é uma sociedade de pessoas dopadas.
E bem, todos esses três aspectos se relacionam totalmente com a nossa sociedade atual. Controle estatal de natalidade por diversos meios, talvez diretamente como acontece na China, indiretamente como acontece em outros países mundo afora. E questão da promiscuidade exacerbada, inclusive não apenas tolerada, mas incentivada até mesmo por meios estatais, o que é um grande problema também. E a questão da nossa sociedade estar cada vez mais dopada, como mostram essas pesquisas realizadas lá nos Estados Unidos, mas que trariam um resultado muito semelhante se fossem feitas aqui no Brasil, pode ter certeza disso. E a grande tragédia, o grande ponto é que não estamos falando só de bebidas alcoólicas, só de maconha ou outros entorpecentes, drogas ilícitas, nada disso. Pense também na quantidade de pessoas que dependem de remédios para viver, não remédio para dor, remédio para doenças crônicas e tudo mais, remédios para finalidades psicológicas, para tratar do cérebro, para ter uma vida minimamente saudável, para poder dormir, para poder dar conta das atividades do dia a dia. A nossa sociedade está cada vez mais dependente de substâncias para conseguir se manter ativa, se manter funcional. Não estamos falando aqui de uma dependência puramente química. Sim, tem muita gente que é dependente químico de várias drogas, mas muitos são dependentes psicológicos. Isso se aplica ao álcool também, aquela necessidade de ingerir álcool para ter aí um convívio social, para ter um grupo de amigos e tudo mais, exacerbar um pouco o uso do álcool, eventualmente, porque isso é socialmente aceitável e até incentivado. Tem toda essa questão de uma dependência psicológica, de ter que fazer uso de substâncias para se integrar, para ser mais aberto, para falar mais, ser mais extrovertido e tudo mais, o que é um grave problema no final das contas, porque isso cria uma dependência que é quase tão ruim, ou talvez tão ruim quanto a dependência química. E eu sei, se meu papo, se minha conversa está soando muito moralista, vai soar ainda mais se você souber que eu nunca bebi nada alcoólico, nem nunca fumei, nem nunca usei nenhuma substância na minha vida, sou totalmente limpo em relação a essas coisas aí, não tenho problemas com quem usa, como libertário naturalmente, com o uso privado que cada um faz da sua vida aí, mas tenho meu posicionamento a esse respeito e vivo esse meu posicionamento, inclusive, em toda a minha vida nunca fiz uso de nenhuma substância do tipo. Mas aqui o meu convite é para que você não veja a coisa a nível individual, mas sim a nível de sociedade, veja mais além, tenha um olhar holístico, uma visão holística, uma visão do todo e dos impactos que esse tipo de mentalidade e de prática e de cultura, no final das contas, tudo o que isso pode causar na nossa sociedade, os problemas de longo prazo que isso pode acarretar para a manutenção da nossa sociedade como nós a conhecemos. No passado, no século XIX, o Ocidente, vários países europeus, promoveram guerras contra a China por conta do ópio, são as chamadas guerras do ópio. A China tinha uma população então muito dependente do ópio, dessa substância que era contrabandeada lá para o país e tudo mais, uma situação assim deplorável. Agora nós, hoje, o Ocidente, nós vivemos a nossa guerra do ópio, que é interna, não é contra um inimigo externo que quer colocar isso dentro da nossa sociedade. Nossa sociedade está criando isso, está criando sua própria guerra do ópio, está se viciando e confrontando-se a si própria. E a verdade é que o abuso de substâncias ilícitas, ou do álcool, ou do cigarro, ou de remédios para depressão, enfim, para insônia, tudo isso é o reflexo de uma sociedade e de pessoas completamente vazias. Estamos falando de uma geração sem virtudes, e não é essa geração nova que está aí, os adolescentes e os jovens. Essa pesquisa, conforme eu falei, atinge uma faixa etária dos 35 aos 50 anos. São pessoas adultas que já passaram há muito tempo da sua juventude, mas que não superaram isso que você esperaria de um jovem, O abuso do álcool, o abuso de substâncias ilícitas e tudo mais. São adultos que deveriam estar com uma vida estabilizada, com uma cabeça estabilizada principalmente, mas que ainda levam uma vida de jovens, parece que nunca saíram dessa fase da vida, estão agarrados ou na juventude ou na adolescência, ainda que nesse âmbito aí dos comportamentos, das práticas. Essa faixa etária, que no passado seria formada por homens e mulheres respeitáveis com uma vida consolidada, parece uma faixa etária que ainda está muito agarrada nesses hábitos que tipicamente são da juventude. Então estamos falando de adultos que foram jovens sem virtudes e que não conseguiram superar isso ao longo dos anos,
permaneceram dessa forma na sua vida adulta e vão chegar na velhice também com um estilo muito parecido de vida. Inclusive, essa mesma pesquisa relatou pessoas idosas tendo problemas com álcool também, morrendo mais cedo por conta do abuso do álcool, uma coisa que se estende ao longo de gerações. Esses adultos foram jovens sem perspectivas, que foram pessoas vazias, não tinham um significado, um propósito na vida e acabaram enchendo, preenchendo esse seu vazio com substâncias, com o álcool, com a maconha, com o cigarro, com tantas outras coisas aí que foram usadas para suplantar um vazio que deveria ser preenchido por suas próprias virtudes, seus méritos, suas qualidades, seus objetivos, seus sonhos, mas que acabou tendo aí uma rota de fuga nas drogas e em substâncias de forma geral. E a verdade é que pessoas vazias criam uma sociedade doente. E eu não estou falando desses malucos que ficam usando essas drogas novas e estranhas e ficam igual zumbis pelo meio da rua. Não, estou falando dos zumbis do dia a dia, que trabalham, que têm uma vida, mas que não conseguem se libertar de hábitos, de vícios, de problemas que suplantam as virtudes e tornam essas pessoas vazias e dependentes cada vez mais de agentes externos, produtos humanos, drogas, substâncias, remédios, enfim, coisas do tipo, para preencher um vazio que está dentro delas e que é incurável ao que parece. Pouco a pouco, com esse estilo de vida destrutivo, com essa sociedade que cada vez mais normaliza os vícios e ridiculariza as virtudes, nós nos tornamos cada vez mais pessoas vazias, cascas, sem nenhum tipo de conteúdo, sem nada dentro de si, sem virtudes, sem capacidades, sem coisas que nos tornem diferentes, marcantes para o mundo, importantes para outras pessoas. Somos pessoas completamente previsíveis, comuns, ordinárias e cada vez mais dependentes de coisas externas, coisas que não vêm de dentro, não partem do interior e que nós queremos usar para preencher esse vazio que nós carregamos conosco. E a verdade é que isso tem um grande reflexo na nossa sociedade de forma geral. Pessoas vazias criam sociedades doentes tendem ao colapso ao longo do tempo. Será que estamos caminhando para isso? Não sei dizer. Mas a verdade é que enquanto esse círculo vicioso não for quebrado, o dos jovens que levam uma vida completamente desregrada, ausente de virtudes e cheia de vícios, e que se tornam adultos ainda piores, enquanto esse círculo não for quebrado, nós não teremos um futuro para o nosso Ocidente.